A Lei Magnitsky pode ser anulada no Brasil? A Lei Magnitsky é uma lei dos Estados Unidos. Portanto, ela não pode ser anulada no Brasil da mesma forma que uma lei nacional. Seu efeito é extraterritorial, ou seja, ela atinge pessoas e entidades de outros países, inclusive brasileiros, com sanções como congelamento de bens e a proibição de vistos para entrar nos Estados Unidos. No entanto, o Brasil pode adotar medidas internas para tentar mitigar ou neutralizar os efeitos da Lei Magnitsky em seu território. Recentemente, têm sido discutidas e propostas algumas ações nesse sentido. Projetos de lei, PLS, já existem propostas no Congresso Nacional, como a de uma deputada do PSOL, que buscam criar uma lei de soberania financeira. A ideia é proibir que instituições financeiras e empresas brasileiras cumpram sanções impostas por leis estrangeiras, como a Magnitsky, sob pena de multas e outras sanções. Decisões judiciais. O judiciário brasileiro pode se manifestar sobre o tema. Uma decisão do ministro Flávio Dino, por exemplo, buscou reafirmar a soberania nacional ao determinar que sanções e leis estrangeiras não têm validade direta no Brasil, a menos que sejam homologadas como tratados internacionais. Essa decisão, embora não anule a lei americana, busca proteger o sistema financeiro brasileiro de ter que acatar as sanções de forma automática. Como a Lei Magnitsky foi aplicada ao ministro Alexandre de Moraes, ela pode atingir outros ministros. A Lei Magnitsky poderá atingir outros ministros do STF. A lei foi concebida para punir indivíduos de qualquer parte do mundo que, segundo a avaliação do governo americano, estejam envolvidos em violações graves de direitos humanos ou corrupção. Se a Casa Branca e o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos considerarem que há evidências de que outros ministros do STF se enquadram nesses critérios, eles poderão ser adicionados à lista de sanções. Há alguns pontos importantes sobre essa possibilidade. Decisão política. A aplicação da lei é uma decisão do Poder Executivo dos Estados Unidos. Em muitos casos, é uma ferramenta de política externa usada para pressionar governos ou indivíduos de outros países. Críticas e preocupações. A discussão sobre a aplicação da lei a membros do STF gerou críticas no Brasil, com muitos a considerando uma interferência na soberania nacional e no poder judiciário brasileiro, muito embora até aqui, pelo que se sabe, a lei esteja sendo aplicada a pessoas, como pessoa física e não institucional. Impacto das sanções. As sanções aplicadas podem incluir o congelamento de ativos financeiros nos Estados Unidos, proibição de entrada no país e restrição de transações com cidadãos e empresas americanas. Alexandre de Moraes é sancionado pela Lei Magnitsky. Essa medida, que é uma ação unilateral dos Estados Unidos, é justificada por alegações de graves violações de direitos humanos e prisões arbitrárias supostamente cometidas pelo ministro. Os documentos oficiais citam suas decisões em processos que investigam o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores, além de ações contra plataformas de mídias sociais americanas. O que a sanção significa na prática? A aplicação da Lei Magnitsky a uma pessoa pode ter várias consequências, incluindo congelamento de bens. Qualquer ativo financeiro ou propriedade que Moraes possa ter sob jurisdição dos Estados Unidos pode ser congelado. Proibição de vistos. Ele e sua família imediata podem ter seus vistos cancelados e serem proibidos de entrar nos Estados Unidos. Restrições financeiras. Cidadãos e empresas americanas são proibidos de realizar transações financeiras com a pessoa sancionada. Isso pode afetar, por exemplo, o uso de cartões de crédito de bandeiras americanas, seu acesso a serviços online de empresas sediadas nos Estados Unidos. Como a Lei Magnitsky pode ser tratada no Brasil? Atualmente, o tratamento da Lei Magnitsky no Brasil está sendo abordado de duas maneiras principais, por meio do Poder Judiciário e por meio do Poder Legislativo. Tratamento pelo Judiciário. A principal resposta do Judiciário brasileiro veio com uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Flávio Dino. Ele determinou que leis, atos administrativos e ordens executivas estrangeiras, como a Lei Magnitsky, não têm eficácia automática no Brasil. O objetivo: a decisão busca proteger a soberania nacional e impedir que empresas e instituições financeiras que operam no país acatem sanções unilaterais dos Estados Unidos sem o devido processo legal brasileiro. Na prática, isso cria uma barreira para que as sanções americanas não afetem diretamente bens, contas ou direitos de cidadãos brasileiros em território nacional.
2. Tratamento pelo Legislativo. No Congresso Nacional, a discussão sobre a Lei Magnitsky levou à proposição de projetos de lei para blindar o Brasil de sanções externas. Projetos de lei, PLS, já existem propostas, como o PL da Soberania Financeira, que visam proibir empresas brasileiras ou com atividades no Brasil de cumprir sanções estrangeiras, como as da Lei Magnitsky. Ataque à soberania. Os parlamentares que apoiam essas iniciativas consideram a aplicação da Lei Magnitsky uma interferência inaceitável na soberania brasileira e uma ameaça à independência do Poder Judiciário. Quando a Lei Magnitsky é aplicada a uma pessoa física, o que o Brasil pode fazer? Quando a Lei Magnitsky é aplicada a uma pessoa física, como ocorreu com o ministro Alexandre de Moraes, o Brasil não pode anular a lei americana em si. Há algumas medidas para lidar com a Lei Magnitsky. A principal medida para lidar com a Lei Magnitsky no Brasil é a defesa da soberania nacional através do sistema jurídico. O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Flávio Dino, já emitiu uma decisão que é central para essa estratégia. Validade de leis estrangeiras. Dino determinou que leis, ordens executivas e outras medidas unilaterais de países estrangeiros não têm validade automática no Brasil. Para que qualquer sanção da Lei Magnitsky tenha efeito dentro do país, ela precisaria ser submetida e validada pela Justiça brasileira. Proibição de aplicação direta. Essa decisão impede que bancos, instituições financeiras ou empresas que operam no Brasil cumpram sanções americanas de forma direta e sem a autorização do STF. Isso significa que, em tese, ativos financeiros e propriedades no Brasil de uma pessoa sancionada não podem ser congelados apenas com base na lei americana. 2. Resposta política e legislativa. Além da atuação do Judiciário, há um movimento no Congresso Nacional para criar uma legislação que reforce a soberania do país. Projetos de lei, PLS, foram propostos projetos de lei, como o chamado PL da Soberania Financeira, com o objetivo de proibir as instituições brasileiras de acatar sanções de leis estrangeiras. Esses projetos prevêem multas e penalidades severas para as empresas que desobedecerem. Reação diplomática. O governo brasileiro, por meio do Itamaraty, manifestou publicamente seu repúdio à aplicação da Lei Magnitsky a uma autoridade nacional, classificando a medida como uma interferência inaceitável na independência do Poder Judiciário. Essa reação diplomática visa pressionar os Estados Unidos e proteger as relações bilaterais. A estratégia do Brasil não é anular uma lei dos Estados Unidos, mas sim criar uma barreira legal para que ela não cause danos a cidadãos brasileiros em território nacional. O objetivo é garantir que sanções externas não tenham efeito automático, mesmo ciente de que bancos, ou qualquer pessoa, poderão sofrer as consequências por desobedecerem à lei dos Estados Unidos. Nesse caso, o STF, infelizmente, não poderá fazer nada. É melhor obedecer do que sacrificar.